Muito bem, rapaziada, estamos ao vivo, Desperta ECL, hoje, quinta-feira, 1º de junho de 2023. Muito bem-vindos a todo mundo que está por aí. Chegou o meio do ano, né? Aliás, eu sei que você não mandou a sua declaração de imposto de renda ontem. Ontem foi o último dia, né? Quem não mandou pode mandar agora depois, mas ontem foi, né? Foi avisado aqui que era o último dia. Obviamente deve ter dado algum pau no site da Receita Federal, né? Mas espero que todo mundo tenha conseguido mandar a declaração. Tudo bem, pessoal? Tudo certo com vocês por aí? Bom dia para quem está acordando agora. São 7 horas, horário de Brasília. Nós estamos ao vivo. Esse é o Desperta ECL. Vamos ao ar todos os dias de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Para quem acompanha o nosso programa aqui, já muito obrigado. De todo modo, para quem puder agora, pega o link, manda aí para os seus grupos de WhatsApp, para os seus grupos de todas as suas redes sociais, posta aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde você puder, para a gente alcançar mais pessoas. A coisa está muito quente em Brasília. Uma decisão ontem do Supremo Tribunal Federal agora empareda Arthur Lira, né? Sabe aquela música do Pato Pateta? Será que tantas fez o pato que vai para a panela, né? O Pato Pateta, né? Fez um monte de coisa o Pato Pateta. Esses dias eu estava vendo o programa do meu querido amigo Reinaldo Azevedo, ele estava tocando essa música lá, né? E hoje eu lembrei dessa música, né? Será que tantas fez o pato que agora finalmente vai para a panela, o senhor Arthur Lira? Pesam várias acusações contra ele, de algumas ele já se livrou, de outras não, as coisas estão todas penduradas nos tribunais aí, tem acusação de rachadinha, tem acusação de um monte de coisa, tem coisa que inclusive poderia impedir que o Arthur Lira seguisse como deputado, né? Ele conseguiu ser eleito só graças a uma liminar. A gente vai lembrar isso aqui para vocês. Ele está pendurado ainda nesse processo. Esse processo teve uma decisão favorável a ele nos últimos tempos, mas esse processo não acabou. Agora, a treta que está rolando no STF em relação ao Arthur Lira é outra, um processo que estava parado há algum tempo e ontem foi recolocado em pauta. Possivelmente na semana que vem o Supremo Tribunal Federal retoma esse assunto. A gente vai explicar tudo para vocês, tudo. Claro, mas antes de mais nada, a gente vai dar aquela nossa passeada pelo que está acontecendo na imprensa em geral. Tem outras notícias correlatas também em relação a esse assunto e não, né? Essa semana decisiva para o governo Lula, como já vimos falando aqui no programa ao longo da semana. De todo modo, tá chegando por aí, deixa o seu like, vai deixando seu comentário, vai dizendo de onde vocês estão assistindo o programa também. A gente tem muita gente assistindo de várias cidades do Brasil e também do mundo, né? Graças ao fuso horário, muita gente nos acompanha em outros países, porque já está no futuro, né? Na prática, né? A pessoa já está vivendo no futuro, já está em um horário mais avançado. Muita gente acompanha aí que mora na Europa, acompanha perto do meio-dia, almoçando no trabalho, aquela coisa toda. Então, quem quiser, comenta aí na rede social onde você está assistindo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja onde for, de onde vocês assistem o Desperta ECL, e também compartilhem o programa com as pessoas que você quer, né? Eventualmente você tem aquele desejo que a pessoa fique mais informada e também mais esperta, porque aqui, vocês sabem, a gente dá a notícia também, mas dá também o contexto da notícia e explica como as coisas estão acontecendo, né? Texto e contexto é sempre muito importante. Tá bom, vamos lá então? Vamos lá dar uma girada rápida aqui pelos principais sites e jornais do Brasil. A capa do Diário do Centro do Mundo: Câmara aprova MP dos ministérios por 337 votos a 125. Isso aqui era o que estava preocupando, de fato, né, o governo Lula aí nos últimos tempos, porque isso aqui, como eu expliquei já na semana que acompanhou o programa, rapidamente para dar um contexto para vocês aqui, isso aqui é a reorganização do governo em relação ao que era antes, ao que era o governo Bolsonaro antes. Então, essa medida provisória que começou aí em janeiro, as medidas provisórias, elas caducam, como se diz, né? Elas caem, elas têm 6 meses para serem apreciadas pelo Congresso. E aí, isso aqui, a gente está falando da reorganização dos ministérios, né, de como o governo Lula funciona, né, a recriação, por exemplo, do Ministério da Cultura, que antes era uma secretaria especial, né, o desmembramento daquele tal do superministério do Paulo Guedes, né, esse ministério foi desmembrado, como era já mais antigamente, né, economia, planejamento, né, então isso teve de novo uma organização em relação a isso, com mais ministérios, e teve também a criação de alguns ministérios novos, como o Ministério dos Povos Originários, Indígenas, né, lá da Sônia Guajajara, o Ministério do Silvio Almeida, né, o Ministério da Igualdade Racial,
entre outras atribuições de outros ministérios. Caso isso aqui não fosse aprovado ontem na Câmara, e atenção, tem que passar pelo Senado ainda, deve passar pelo Senado hoje, porque hoje à meia-noite, caso o Senado não aprecie essa matéria, como se diz lá, né, no Congresso, e não aprove, temos um risco real de que o governo Lula volte à organização anterior feita pelo governo Bolsonaro. Essa é a grande questão. Arthur Lira colocou o país como refém, deixou isso para o último minuto e foi usando essa carta para pressionar o governo. Vimos ontem aqui também, foi notícia no N1 também, o Guilherme Amado falando sobre isso, né? As coisas que Arthur Lira estava pedindo em troca, entre elas, não apenas essa, né? Mas entre elas, a cabeça de Renan Filho, que é atual ministro também do governo Lula, filho do Renan Calheiros, porque há uma disputa ferrenha, quase sanguínea, entre Renan Calheiros e Arthur Lira lá nas Alagoas, né? Bom, ontem finalmente a Câmara aprovou, né, essa medida provisória, e aqui o DCM traz um pouco o resumo do que aconteceu. A Câmara aprovou a medida provisória. Ontem a tal da a medida, a MP dos ministérios, né, assim chamada, né? Por 337 votos a 125. A proposta define a estrutura dos ministérios que compõem o governo. A votação aconteceu após uma negociação entre os partidos governistas e independentes para votar a favor do projeto. Por independentes, vocês não entendam independência, tá? Os independentes é aquela galera do centrão que tá ali, que vai de um lado para o outro e que tá sempre de olho nas próprias boquinhas, nas próprias mamatas, né? Parte deles, aliás, partidos que têm ministérios do governo Lula, que em tese deveriam compor a tal da base do governo Lula, estamos falando aí de MDB, de União Brasil e de PSD, do senhor Kassab, né? Esses três partidos, principalmente, hoje são os tais dos partidos independentes, né? Não estão na oposição e também não estão na base do governo. A coisa curiosa disso é que cada um deles tem 3 ministérios na esplanada, né? Foi concedido a eles cada um dos partidos 3 ministérios, ou seja, estamos falando de 3 partidos que têm 9 ministérios e que mesmo assim não compõem a base do governo. Assim as coisas funcionavam até um tempo atrás, né? De todo modo, não funcionam mais assim, aparentemente. Não sabemos se essa base que votou ontem essa MP permanece com o governo. É improvável. Essa disputa política entre governo e principalmente a Câmara dos Deputados não acabou. Isso aqui foi apenas um capítulo. A corda esticou até o final. Hoje ainda deve ir para votação no Senado. Aparentemente o governo tem vindo um pouco mais fácil no Senado. A interlocução com o Rodrigo Pacheco, o presidente da casa, é mais fácil, é mais fluida entre o governo, né? A chantagem não é feita à luz do dia, como é feito com o Arthur Lira, e também a composição do Senado aparentemente é mais favorável ao governo do que na Câmara. Vamos lembrar que na Câmara, o governo de base sólida mesmo, os partidos que estão para o que der e vier na base do governo, né, são minoritários e o número de votos não é suficiente para passar absolutamente nada na Câmara, né? Então essa negociação, que em tese deveria ser saudável, né, entre o Congresso e o Executivo, na verdade hoje ela é parte de um grande esquema de chantagem e também de vingança pessoal do senhor Arthur Lira com o senhor Renan Calheiros lá nas Alagoas, né? Sim, coisas pessoais dessas pessoas estão interferindo na sua vida, na minha vida, né? A votação aconteceu após uma negociação entre os partidos governistas e independentes para votar a favor do projeto. Apenas o Partido Novo e o Partido Liberal, o tal do PL, né, orientaram o voto para adiar a MP, o que acabaria rejeitando a matéria, né? Isso é um jeito bastante... que palavra a gente pode usar isso, né? Não havia possibilidade ontem, né, senhores do Partido Novo e do PL, de adiar a discussão. Votar ontem ou hoje até o final do dia ou acabou. Ou o governo voltaria às bases do governo Bolsonaro, né? Então, isso aqui é um jeito de vocês votarem contra, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Já que, lembra que o DCM, a MP perderia a validade se não fosse aprovada pela Câmara e pelo Senado até a madrugada de hoje. A base governista do Congresso critica as propostas do relator da MP dos Ministérios e já antecipou que pode ir ao Supremo Tribunal Federal contra as mudanças. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou em campo e ligou para o presidente da Câmara ontem, Arthur Lira, para garantir que a Câmara votasse a MP dos Ministérios nessa quarta, o que de fato ontem aconteceu, né? O deputado Elmar Nascimento, da Bahia, o líder do União Brasil, que, como eu já falei, tem 3 ministérios no governo, mas não vota com o governo, disse que a Câmara dá recados dia a dia ao governo sobre a insatisfação com a forma contraditória e desgovernada de lidar com a base aliada, como a derrubada do decreto do saneamento básico,
mas que rejeitar a criação dos ministérios seria uma resposta muito dura. Aspas aí do deputado Elmar Nascimento, o líder do União Brasil. Não tem qualquer lógica política de fazer. Seria uma resposta totalmente fora do padrão. Aparentemente descobriram isso ontem, 24 horas antes da medida caducar, né? A gente sabe como esse teatro funciona, então vocês, por favor, leiam todos os subtextos dessas coisas que essas pessoas estão falando. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição, tá bem a oposição de líder, né? Nossa, mãe. Afirmou que a oposição não participou das diversas reuniões desde terça-feira para discutir a aprovação do projeto, que foi vinculado por ele à liberação de cargos e emendas. Não queríamos estar nessa negociação para criar 37 ministérios. Poderíamos entrar no Guinness porque só a Índia tem mais ministérios, ironizou ele. Não confio absolutamente nessa informação, porque vem da boca do Carlos Jordi, e bem sabemos que não é um deputado de confiança, né, envolvido já em várias questões aí durante a campanha do governo Bolsonaro, daquelas pessoas que vocês conhecem bem, não vamos gastar tempo explicando isso aqui, tá? De todo modo, o número de ministérios não diz absolutamente nada se um governo vai ser eficiente ou não. O Bolsonaro tinha muito menos ministérios e era um governo absolutamente ineficiente, né? Antes mesmo do fim da votação, Rodrigo Pacheco, lá no Senado, né, agendou para as 10 horas de quinta-feira, portanto, hoje, tá? Então, quando este programa acabar, você acompanha o ICL Notícias primeira edição, que vai até as 10h30 da manhã. Então, possivelmente, quando a votação no Senado começar, será um tema quente também. O N1 estará no ar e o N1 está fazendo chamadas ao vivo da Câmara e do Senado. Então fiquem de olho, porque amanhã promete ser bastante quente. A gente tem que ver como vai ser a temperatura lá no Senado em relação ao debate sobre essa votação. Possivelmente passa. A questão é a gente entender ali como vão se posicionar as bancadas, os líderes, os partidos e os deputados, para a gente também entender como está a temperatura do governo no Senado. A gente não tem conseguido ver muito isso, porque a Câmara tem sido bastante o foco nos últimos dias. Segundo informações do site G1, diz aqui o DCM, a CPI dos atos golpistas, que teria um compromisso marcado hoje às 9 horas da manhã, desmarcou a sessão e só se reunirá na próxima terça-feira, porque não pode ter sobreposição, né? Você não pode ter aí os senadores na CPI dos atos golpistas, que é uma CPI, vamos lembrar, mista, né? Então há deputados e há senadores que participam dela. Como os senadores precisam estar em plenário para votar essa matéria, a sessão da CPI dos atos golpistas, que aconteceria hoje às 9 horas da manhã, foi adiada para terça-feira da semana que vem. Vamos lá para o site da revista Fórum, ver o que está rolando na capa deles aqui. Câmara aprova MP dos ministérios e valida projeto eleito nas urnas, diz aqui a revista Fórum. E a notícia é basicamente essa em relação à aprovação da MP de ontem. Outra notícia importante na capa da revista Fórum: Toffoli libera e Lira será julgado por corrupção pelo STF até junho. Ele deve ser condenado, essa é a avaliação aqui da revista Fórum. Isso procede, eu já vou explicar, a gente já vai entrar nesse tema. Primeiro vamos dar uma olhada geral no que é que está acontecendo por aí, tá? Vamos lá para a capa do site do G1, o site das organizações Globo. Câmara aprova a MP dos ministérios após pressionar Lula e criticar a articulação. Texto que mantém a estrutura do governo passou no limite do prazo após negociações e liberação recorde de emendas. O Senado vota a matéria nessa quinta-feira, né? Vamos rapidamente ler o que diz o G1 aqui. No limite, a Câmara aprovou, né, a MP. O texto foi aprovado por, de novo, 337 votos a favor e 125... Deixa eu só abrir aqui a minha canetinha de marcar texto aqui, e 125 contrários e apenas uma abstenção. O texto tem eficácia até hoje, às 23h59, né? E ainda precisa ser aprovado pelo Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já marcou uma sessão para avaliar o texto. Como a gente falou, a sessão deve começar hoje, às 10 horas da manhã. Durante a votação de um destaque do PL, deputados aprovaram a recriação da FUNASA, reduto, né, clássico de políticos. A votação em cima da hora se deveu, entre outras coisas, à insatisfação de deputados com a articulação do governo. De novo, gente, prestem atenção nas palavras, tá? Isso aqui é aquela coisa que parece assim, um problema, que o governo está desarticulado, não está conversando com os deputados, blá, blá, blá. Isso aqui
tem um fundo de verdade, a articulação do governo não está lá grandes coisas, a gente tem visto que ela não está lá grandes coisas, né? Já falamos sobre isso aqui nos dias passados, na semana passada falamos muito sobre isso aqui. O problema aqui não é esse, o problema aqui é que os senhores deputados, os representados pelo senhor Arthur Lira, perderam várias mamatas em relação ao orçamento secreto. Vamos lembrar que o STF entrou em campo no ano passado, mudou as regras do orçamento secreto, né? Antigamente você não sabia quem eram os parlamentares que encaminhavam emendas através dos ministérios. Lembrando rapidamente, orçamento secreto não são emendas dos parlamentares, era dinheiro dos ministérios. Então, de um modo obscuro e nada transparente, esse grupo de deputados e senadores recorria ao dinheiro do ministério e o ministério encaminhava verbas para estados e prefeituras. Isso não tinha um trâmite claro e transparente, você não sabia quem eram os deputados que estavam requerendo aquelas emendas para os ministérios. Fizeram ali uma espécie de corrupção no processo, né? Corromperam o processo, como o processo era antes. Vamos lembrar que isso foi feito para salvar o governo Bolsonaro. Isso é uma criação que foi permitida durante o governo Bolsonaro. O STF no ano passado entrou em campo, deixou as regras mais claras, não ficou mais tão bom assim para os deputados aí aliados ao Arthur Lira, aquela coisa. Vamos lembrar sempre que o Arthur Lira não tem esse poder por ser o Arthur Lira, né? O Arthur Lira tem esse poder porque ele é presidente da Câmara. E aí houve um descontentamento geral e essa pressão, essa chantagem para a liberação de mais emendas, mais cargos, mais verbas, mais criação de autarquias, desmembramento do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, para jogar coisas importantes para outros ministérios que estão na mão do centrão, desses independentes, entre aspas, desse grupo de aliados do Lira. Então, na verdade, não tem absolutamente nada a ver, se a gente for colocar no frio da coisa, a problemas de articulação do governo. Claro que o governo precisa se articular melhor e conversar melhor, mas estamos vendo que a boca desses deputados, que o estômago deles é grande demais e é insaciável, mesmo com ministérios na mão, mesmo com verbas na mão, mesmo com liberação de verbas, esses deputados que estão fazendo essa chantagem, no fim das contas, com o projeto que foi eleito pelas urnas, não estão preocupados com articulação de governo nenhum, tá? Então vocês, por favor, façam aí a medida das palavras que essas pessoas estão usando, porque vocês sabem, a linguagem burocrática é feita para, basicamente, mentir para as pessoas, né? A aprovação na Câmara ocorreu ontem, após Lula ter entrado pessoalmente nas negociações. Além disso, nessa terça-feira, o governo liberou 1,7 bilhão em emendas parlamentares, um recorde para o ano. Então tá aqui, ó, não tem nada a ver com articulação, tá bom? O nome disso é outra coisa. Insatisfação na base, editada por Lula em janeiro, a MP criou novos ministérios e redistribuiu órgãos e atribuições entre as pastas. Se perder a validade, a Esplanada, hoje que tem 37 ministérios, o governo Lula atual, né, ela retorna ao formato do governo Bolsonaro com 23 ministérios. Esse é o grande risco, caso isso não passe no Senado hoje. Desde a manhã de ontem, o presidente Lula entrou no circuito e se reuniu com articuladores do governo, o ministro das Relações da Secretaria, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também o Rui Costa, da Casa Civil, além do líder do governo na Câmara, o José Guimarães, fizeram essa articulação ontem para aprovar de vez essa emenda. Antes da votação do texto, o líder do União Brasil, o Elmar Nascimento, já falamos aqui, né, declarou apoio ao texto, mas voltou a reclamar da articulação política. Eu vou colocar de novo aqui articulação política para a gente não se confundir, né? Voltou a reclamar da articulação política, tá? O Elmar Nascimento, ele voltou a reclamar da articulação política, né? Vocês me entendem, né? Tudo isso foi fruto de uma forma contraditória, desgovernada, de falta de uma base estabilizada que faz com que houvesse a possibilidade da casa dar uma resposta política à falta de uma articulação e segurança mais concretas. Os recados vêm sendo dados dia a dia, disse o Nascimento, né? Faltou uma crase aqui, desculpa, o meu toque não me deixa, né? Possibilidade a falta, né? Crase aqui. Não consigo ler essas coisas sem fazer a correção. Então, é mais ou menos assim que andamos em relação a isso. A grande questão é que a estrutura ainda tem críticas. Então, mesmo que aprovada essa reorganização dos ministérios, há críticas em relação à própria organização, e essa sim apoiada pelo governo. E isso é uma questão de governo.
tá? Isso não tem a ver com o tomar lá da cá que está sendo exigido aqui. A articulação aprovada na semana passada, ela faz uma série de modificações na estrutura do governo, né? E ela tira do Ministério dos Povos Indígenas a demarcação de terras indígenas, principal atribuição da pasta, e passa para o Ministério da Justiça. A competência sobre, por exemplo, o cadastro rural ambiental, né? Registro obrigatório para os imóveis rurais usado para mapear a grilagem de terras e áreas desmatadas, sai do Ministério do Meio Ambiente e vai para o Ministério da Gestão. O controle sobre a Agência de Saneamento Básico, a Agência Nacional de Águas, a ANA, também sai do Ministério do Meio Ambiente e vai para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, comandado pelo ex-governador do Amapá, o Valdez Góes, indicado pelo Alcolumbre, que é o Ministério do União Brasil. A gestão compartilhada da Companhia Nacional de Abastecimento, antes vinculada apenas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, após pressão da bancada ruralista, as funções serão compartilhadas com o Ministério da Agricultura, que também está na mão desses partidos, dessa base fake, né? Dessa base porosa do governo. Então, isso aqui permanece. A notícia boa é que ontem foi aprovado o texto e possivelmente passa no Senado hoje. A notícia ruim, né, na avaliação de muitas pessoas, eu me incluo entre elas, é que a perda de poder do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério do Meio Ambiente segue nesse texto aqui. Isso não foi alterado, né? E essa conversa foi deixada de lado, né? Toda a reclamação da Marina Silva na semana passada, tudo isso não se modificou, tá, gente? É muito possível que o que estavam chamando de desidratação do Ministério do Meio Ambiente permaneça, a não ser que o Senado faça alguma alteração hoje na votação. Não acredita-se que isso vai acontecer. Muito bem, vamos lá para a capa do UOL, do Grupo Folha, do grupo do banco lá, do PagSeguro, né? Vamos sempre lembrar que o UOL é basicamente sustentado por um banco, né? Então tem seus interesses todos no mercado financeiro e em outras áreas da economia brasileira. É importante lembrar isso porque o Grupo Folha não é o que se chama tradicionalmente de editor puro, né? Que são empresários que têm apenas negócios editoriais. Não, há negócios de interesse muito maiores do que tocar um site de jornalismo, no caso, o UOL. Câmara aprova a MP da reestruturação dos ministérios após o governo ceder. Isso aqui é uma avaliação do UOL, né? A gente fala sempre sobre o jornalismo, que tem que ser imparcial, aquela coisa toda, não sei o quê, né? Então a gente vê os disfarces de imparcial, mas a gente consegue pegar também os momentos em que os disfarces caem, né? Isso aqui é uma opinião do UOL, né? Após o governo ceder, é uma opinião, não é um dado objetivo da realidade. Isso aqui já é uma manchete com avaliação política, tá? No caso, é mais complexo do que o governo simplesmente ceder, né? O governo liberou, de fato, emendas ontem, mas, de todo modo, as emendas não estavam sendo suficientes para que a Câmara votasse esse projeto. E aí destaca o UOL aqui que o Lula entrou na articulação, o governo teve ajuda do Republicanos, do PP e até do PL nessa articulação, né? Lira avisa aliados do governo que pauta de Lula ficará travada até a mudança da articulação. Então, de novo, a MP foi aprovada, mas o senhor Arthur Lira seguirá tentando cooptar toda a estrutura do executivo. É isso que vai acontecer. Agora, a ideia do Lira é que mude a articulação. O que é mudar a articulação? Mudar principalmente a cabeça dos ministérios, entre eles aí Alexandre Padilha, por exemplo, que fazem a conversa entre o executivo e o legislativo. Então, isso, de novo, é uma demanda do Arthur Lira, que seguirá com a faca no pescoço do governo. Essa guerra não acabou. Outros destaques aqui na capa do UOL: Lula recebe Zanin no Planalto e avisa Senado que indicação ao STF sai nas próximas horas. A tendência é que o Lula, então, indique o seu advogado pessoal para o STF, debaixo de muitas críticas, inclusive da esquerda brasileira, né? CPI do 8 de janeiro, veja o que o UOL confere, já checou sobre a invasão às sedes dos três poderes, fizeram aqui uma espécie de checagem, né, com imagens para mostrar o que é que foi averiguado até hoje de fatos, de dados factuais em relação ao 8 de janeiro. Essa matéria possivelmente já estava pronta e entrou no UOL hoje, né, analisando mais editorialmente, porque teria hoje sessão da CPI dos atos golpistas, né? Então teria uma chance dessa reportagem ser discutida nas redes sociais, aquela coisa toda, mas a gente já viu que a sessão caiu e foi jogada para terça-feira, né?
Condenação no STF deve levar Collor à prisão só após julgamento de recursos, né? O Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, de nada saudosa memória, que confiscou a nossa poupança, para quem não era vivo, né? Lá nos anos 90, se você tinha dinheiro da poupança, esse cidadão aqui, ele confiscou aquele dinheiro, você não podia botar a mão no seu dinheiro, eu lembro como se fosse hoje, né? Prejudicou a vida de milhões de brasileiros. O ex-presidente Fernando Collor, condenado no STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ainda terá direito a apresentar recursos antes de uma eventual prisão. O mérito já foi julgado, tá, gente? Então o Collor já está condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas os recursos são os famosos embargos, né? Aquelas coisas que ficam para o final, né? Para esclarecer eventuais decisões que foram tomadas no processo. Claro, ainda há espaço para o Collor tentar, por exemplo, uma nulidade do processo, mas para isso teria que apresentar provas robustas. O mérito não será mais julgado, Collor está condenado, Collor é oficialmente pela justiça brasileira, a partir de ontem, um corrupto, tá? Pode assim ser chamado, porque tecnicamente é essa a palavra usada, inclusive, no texto da lei. No último dia 18, o Supremo formou maioria para condenar o ex-presidente e ex-senador por esses dois crimes. A pena foi fixada nesta quarta-feira, portanto, ontem, né? Então, o Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. O caso está próximo da prescrição. Após a publicação do acórdão da decisão do colegiado, a defesa do ex-presidente poderá apresentar os chamados embargos de declaração, recurso que questiona omissões e contradições na decisão. De novo, esses embargos são só para esclarecer coisas que eventualmente não ficaram claras na decisão. Ele não muda, ele não altera, não tem o poder de mudar a decisão. Collor está condenado, tá? O ex-presidente da República somente poderia ser preso após o julgamento dos embargos de declaração, com o efetivo trânsito em julgado do acórdão condenatório, diz o criminalista Leonardo Magalhães Avelar, um advogado aí ouvido pela Folha. É improvável que Collor puxe cadeia, tá, gente? Porque o Collor já tem mais de 70 anos. Mas isso ainda está em debate, tá? Até pela dosimetria aí da pena, né? É possível que ele comece regime fechado, o que seria a condenação para uma pessoa que tivesse menos de 70 anos, eventualmente iria para a cadeia, mas é possível que ele comece regime fechado, mas talvez com prisão domiciliar, alguma coisa parecida com isso. Isso ainda não sabemos. Não está definido ainda. Rapidamente, a capa do Estado de São Paulo. Lula tem dia de presidencialismo de joelhos para evitar fim do mundo e aprovar MP na Câmara. Isso aqui, então, é uma manchete mais editorializada e menos neutra da face da Terra, né? Presidencialismo de joelhos, né? Isso aqui é uma opinião, né? Eu faço questão de fazer isso, gente, porque a imprensa brasileira, até hoje, ao contrário da imprensa de vários lugares do mundo, se diz neutra e isenta, né? Se você perguntar lá no Estadão, o que o Estadão faz? Eles fazem jornalismo neutro, isento, né? Apolítico, aquela coisa toda. Então a gente vê nas manchetes que isso é mentira, é falso, né? Presidencialismo de joelhos, né? É uma opinião, né? Isso aqui é uma manchete editorializada, tá bom? Então e aí tem aqui uma análise, ó. Leia análise, né? Pum, tá bom? Análise é opinião, né? Muito bem. Quando você escolhe colocar isso como manchete do seu site, né? Você está assumindo aí, né? A sua parte, né? Deixa eu tentar puxar isso aqui para cá. Vem para cá, meu filho. Aí. MP dos ministérios teve 337 votos, já falamos. Governo abre o cofre, a Câmara aprova MP, já falamos também sobre a distribuição de emendas ontem, né? Isso é um nó que o governo ainda não conseguiu resolver, né? O governo já pagou 5,5 bilhões em emendas, mas o Congresso cobra mais, tá? Isso aqui é o que o Estadão está falando aqui, é um pouco o que falamos antes, né? O governo já cedeu ministérios para esses partidos, o governo já está fazendo liberação de emendas, mas aparentemente não é suficiente e não será. Essa guerra não acabou, tá bom? Então aqui Arthur Lira na capa lá do Estado de São Paulo. Capa do jornal o Globo também tem a ver, né? Ministro virando voto e ligação de Lula, os bastidores da MP dos ministérios na Câmara. Então quem quiser ler sobre essa crise política, o Globo fez aí uma apuração de bastidores para mostrar como foram as últimas horas antes da votação. Havia ontem, claro, o risco de não ser votado, né?
Outra notícia aqui na capa do Globo, do orçamento secreto ao não vou sacanear. Rusga entre Lira e presidente Lula começou ainda antes da posse. Acirramento do clima em Brasília remonta às semanas seguintes à vitória de Lula na eleição, que era quando se discutia ainda o orçamento secreto. A Câmara não queria mexer em absolutamente nada em relação ao orçamento secreto, queria manter as coisas como eram no governo Bolsonaro, né? Essa criação monstruosa aí do governo Bolsonaro não foi propriamente uma ideia original do Bolsonaro, mas foi o que deu o tom, principalmente no mandato do Bolsonaro, depois da pandemia e depois das várias tretas jurídicas do Bolsonaro, que precisava se segurar no cargo, e aí colocou tudo o que pôde na mão do senhor Arthur Lira. Esse é o perrengue que a gente enfrenta hoje, tá? Isso aqui que a gente está vendo aqui não foi criado ontem, não. Isso aqui é a tal da herança maldita, né? Isso é a legítima herança maldita do governo Bolsonaro que a gente está enfrentando hoje. O UOL também fez um ranking e colocou o União Brasil como o menos fiel ao governo que partidos fora da base, como PP e republicanos. Ou seja, o União Brasil, que tem 3 ministérios, eu vou repetir, né? O União Brasil está no governo, tá, gente? O União Brasil está no governo. Ele votou menos com o governo do que partidos que não estão oficialmente no governo, o PP e o Republicanos, né? O PP, ex-partido do Bolsonaro, e o Republicanos, o partido da Igreja Universal. Então, há, de fato, um problema grande nessa base do governo, que de base não tem nada, né? Muito bem, vamos lá para a capa da Folha de São Paulo, né? Já vimos a capa do UOL, não vimos toda a capa da Folha ainda, só a manchete principal. Tem uma entrevista hoje, bastante interessante para vocês lerem, a gente não vai conseguir ler ela toda aqui, com o presidente ucraniano, Zelensky, né? A Folha participou de uma entrevista com o Zelensky, que contou lá uma entrevista coletiva, que teve outros meios de comunicação da América Latina. O Zelensky recebeu esses jornalistas da América Latina, inclusive uma jornalista da Folha, a Patrícia Campos Melo, foram até Kiev para entrevistar o Zelensky. O Zelensky dá uma longa entrevista aqui sobre guerra, sobre paz, sobre um monte de coisa, e fala que não houve, ao contrário do que disse o governo Lula quando estava na reunião do G7, que não houve vontade do governo brasileiro de se encontrar com ele. Vamos lembrar esse caso. O governo brasileiro declarou oficialmente que liberou 3 horários consecutivos para que o Zelensky se encontrasse com o Lula. O Lula ficou esperando numa sala, ficou se encontrando com outros chefes de Estado, enquanto isso esperava pelo Zelensky. A reunião foi desmarcada 3 vezes, isso tudo segundo informações oficiais do governo brasileiro, tá? E o Zelensky não apareceu. Zelensky depois, inclusive, ironizou o Lula e a delegação brasileira em uma declaração posterior lá no G7. Agora, o Zelensky está dizendo aqui, nessa entrevista para a Folha de São Paulo, que, na verdade, não houve vontade e interesse do governo brasileiro em encontrá-lo. Então, na prática, está dizendo que o Itamaraty e a missão oficial do Brasil no G7 mentiram sobre as reuniões. Dá para acreditar nisso? Eu duvido bastante. Por quê? Porque há o texto e há o contexto. O que é que o Zelensky foi fazer no G7? Pedir para os países que estavam lá armamento e munição. Esse foi o objetivo do Zelensky. Está certo, está errado, não interessa agora, não dá tempo de discutir isso. Estou dizendo o seguinte, o Zelensky foi para o G7, no Japão, pedir armas e munições. O Zelensky vem pedindo para o Brasil, desde o governo Bolsonaro, munições. O Brasil fabrica uma munição muito específica, uma munição de tanque, chamada de uma munição de 155 milímetros, tá? Para ser usada em tanques de guerra. Fabrica aqui no Brasil. O Zelensky já havia pedido para o Brasil enviar essa munição para a Ucrânia para o Bolsonaro havia negado o envio de munições, o governo Lula segue negando o envio de munições. Neste exato momento, não há disposição do Zelensky para negociar paz. Isso não está no horizonte do Zelensky, tá? Ele precisa de munições e precisa de armamento. Ponto, tá bom? Então, como a conversa com o Lula não tocaria nesses temas, é bastante provável que o Zelensky tenha mandado um recado diplomático para o Lula dizendo: eu não vou me encontrar com você. Tá dito? Mas leiam a entrevista para vocês verem tudo que está rolando lá.
Vamos lá, rapidamente, antes da gente entrar no assunto, Arthur Lira, eu não sei se vocês viram essa imagem aqui, me deixou bastante impactado por uma questão pessoal também, que eu já falo, tá? Essa notícia ela não é de hoje, tá, gente? Ela é de ontem, na verdade é de anteontem, mas ela circulou mais ontem na internet. Tratamento promissor contra o câncer é estudado pelo SUS. O tratamento de alguns tipos de câncer desenvolvidos pelo Instituto Butantan, Universidade de São Paulo e Hemocentro de Ribeirão Preto tem apresentado bons resultados e sua utilização no SUS vem sendo estudada. Chamado de terapia celular CAR-T cell, o procedimento já é adotado nos Estados Unidos e em outros países para tratar linfomas e leucemias avançadas como último recurso. Nessa forma de tratamento, as células T do paciente, um tipo de célula do sistema imunológico, são alteradas em laboratório para reconhecer e atacar as células cancerígenas ou tumorais. O termo CAR refere-se a um receptor de antígeno quimérico, tá? Então, essa notícia aqui, ela é muito, muito importante, porque vejam as fotos, quem é que está conseguindo assistir o programa, tá? Isso aqui em preto, tá? Isso aqui é um paciente deitado de bruços, né? E a imagem pegou ele de cima, de costas. Essas manchas aqui em preto, gente, são parte do linfoma, tá? Isso aqui é a doença no corpo de uma pessoa. E o meu pai faleceu dessa doença em maio do ano passado. Então, por isso que me impactou muito ter visto isso aqui. Isso aqui é a imagem antes do tratamento, desse tratamento, que agora está sendo estudado para ser usado no SUS, tá? E isso aqui é a imagem depois do tratamento. O linfoma desapareceu, tá? Isso aqui eu estou falando de um tratamento que não é quimioterapia, que não é radioterapia, que são tratamentos muito ofensivos ao corpo humano, né? E que tem, no caso de linfomas, um índice de sucesso que não é lá muito alto, não. E no meio do tratamento, os pacientes ficam muito mal. Realmente detona a pessoa fica num estado assim, ó, lamentável, tá? Então, temos aí excelente ciência sendo feita no Brasil. Isso aqui, de novo, é do Hemocentro, é da USP, é do Instituto Butantan, e eu só quero lembrar que durante o governo do senhor Jair Bolsonaro, essa mesma USP, esse mesmo Instituto Butantan, foram achincalhados, né? Viraram motivo de ataque. O Bolsonaro queria investigar o Butantan durante a pandemia, por causa do preço que o Butantan estava cobrando nas vacinas. E se negou a comprar as vacinas via Butantan em tempo hábil para salvar muita, muita, muita gente. Então, apesar de tudo que a gente está vendo no governo Lula, de articulação, de Arthur Lira, de não sei o quê, a gente não tem um governo que, ao invés de investir nisso aqui para pacientes do SUS, está atacando as entidades científicas do Brasil que estão produzindo boa ciência médica. Então, só para a gente ficar mais tranquilo, graças a Deus, não vivemos mais a era das trevas, onde pessoas vão morrer por causa disso, enquanto o presidente da República ataca a reputação de funcionários e de cientistas brasileiros que trabalham em pesquisas como essa aqui, tá bom? Essa notícia foi publicada lá pela Agência Brasil, quem quiser, então, de novo, o título é Tratamento promissor contra o câncer é estudado pelo SUS, tá bom? Viva o SUS, né? Muito bem, aqui ó, vamos lá então o que interessa hoje aqui, que é o quente do dia, né? Arthur Lira, o pato pateta, tantas fez, será que vai para a panela? Não sei, não sabemos, né? Ó, vamos lá com calma, eu vou ler rapidamente a notícia e depois vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. STF libera para julgamento recurso de Lira contra denúncia por corrupção passiva. A análise do caso deve ocorrer na próxima terça-feira, na primeira turma do Supremo. No dia em que se agrava a queda de braço, deixa eu tentar aumentar, isso aqui está bem pequeno, né? Aí. Vamos puxar isso aqui para cá. No dia em que se agrava a queda de braço entre o governo federal e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento um recurso do parlamentar contra uma denúncia recebida em 2019 pela Corte. Isso aqui é a notícia publicada ontem em primeira mão pelo jornal Valor Econômico, obviamente já está espalhada pela imprensa, mas quem publicou isso primeiro ontem foi o Valor. A análise do caso deve ocorrer na próxima terça-feira, na primeira turma, em 2020, com votos dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello, que já não está mais na corte, né?
O colegiado formou maioria para rejeitar a apelação e manter Lira réu por corrupção passiva. Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar os autos. Embora tivesse até o dia 19 de junho para devolver a vista, prazo previsto em resolução do STF, Toffoli decidiu fazê-lo nesta quarta-feira, portanto ontem. Atualmente, o ministro faz parte da segunda turma, mas como o caso começou a ser examinado na primeira, ele vai voltar ao colegiado em caráter excepcional para concluir o seu voto. O que é a denúncia, tá, gente? De acordo com a denúncia oferecida em abril de 2018, pela então procuradora, né, a Raquel Dodge, né? Lembram dela, Raquel Dodge, que sucedeu o Rodrigo Janot, né? Lira teria recebido propina de R$106 mil do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, Francisco Colombo, esse cara que já morreu, tá, gente? Que buscava apoio político para se manter no cargo. O montante foi apreendido no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, junto a um assessor de Lira. Ele tentou embarcar para Brasília com o valor escondido nas vestes, na roupa, né? O inquérito sobre a propina da CBTU teve origem em delações do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Isso aqui está errado, tá bom, pessoal do Valor? Na verdade, esse caso é anterior à delação do Youssef. Esse caso, se eu não me engano, remonta a 2012, tá? 2012, tá? E aí, com a delação do Youssef, com a colaboração premiada do Youssef, esse caso voltou à tona. Então, ele não é um caso originário de uma delação, é um caso anterior a isso. A operação em relação a tudo isso aqui, tá? Tem uma operação, o nome disso aqui, essas operações da Polícia Federal, não me lembro exatamente o nome dela. Em abril deste ano, sob nova direção, a PGR apresentou um novo parecer ao Supremo, mudando de ideia quanto à acusação. Então, o que é que aconteceu aqui? Primeiro, vamos lá explicar. Primeira coisa. O Lira é suspeito de participar de um esquema de corrupção passiva, tá? Que era um esquema para ajudar a manter um aliado no cargo e, em paralelo, receber dinheiro por isso. Esse é o caso, tá bom? O caso foi para a Suprema Corte. A Suprema Corte, em uma das suas turmas, tá? Quando o Supremo se divide em dois, né? O Supremo tem duas turmas. Em uma das turmas, o Supremo começou a avaliar esse caso. Já existem 3 votos contra o Lira. Tá? Como se colocou aqui em cima, né? Quem é que foi que votou já? O Xandão, né? Aqui, ó. O Alexandre de Moraes, o Luiz Barroso e o Marco Aurélio Mello já votaram, tá? Formando possivelmente aí com o Toffoli uma maioria para definir o seguinte: Arthur Lira é réu. Isso aqui não é uma condenação, tá, gente? O Supremo não vai condenar ou não condenar o Lira em relação a isso aqui. Isso aqui é para dizer o seguinte: Arthur Lira é réu desse processo ou não? E aí que começa a complicar as coisas, para o Lira, no caso, né? A PGR tinha feito uma denúncia através da Raquel Dodge para o STF, dizendo: olha, temos esse processo aqui, estamos denunciando o Arthur Lira. O STF recebeu aquilo, o Arthur Lira entrou com uma liminar para derrubar esse processo, alegando que ele não tem nada a ver com a história, que o dinheiro não era para ele, que ele nunca fez isso, aquela coisa toda. O STF começou a julgar, 3 ministros votaram para manter o Lira como réu nesse processo. No meio do caminho, a PGR mudou, né? A Raquel Dodge saiu, o Augusto Aras assumiu, e a PGR, através da procuradora Lindora Araújo, mudou de ideia. A PGR foi ao Supremo e falou: olha, mudamos de ideia, o Lira não vai mais ser denunciado por causa desse caso. No entanto, perdão, o STF analisou o caso, né? A PGR mudou de ideia falando que o Lira estava sendo acusado com base apenas em uma delação. No entanto, o STF analisou o caso e falou: não, há outras provas que corroboram a delação. Vocês sabem que ninguém pode ser acusado, né? Porque alguém falou alguma coisa. É preciso provas, né? E o STF falou: não. Tem provas no processo que corroboram a delação. O que é que acontece a partir de agora? Essa é a grande questão. Há um entendimento, né? Isso aqui é da mesma notícia, muito bem. Há um entendimento do próprio Supremo de que alguém que seja réu em casos de corrupção, como esse caso aqui do Lira,
não pode ocupar a presidência da República de modo provisório. Então, vocês sabem que quando o presidente da República viaja, assume o vice. Quando o vice viaja, assume o presidente da Câmara. Então, o STF já decidiu que, isso em 2016, se eu não me engano, tá? Que quem é réu não pode ocupar a linha sucessória. Essa era a discussão. Isso era uma DPF que foi enviada ao Supremo na época pelo partido Rede e a ironia maior, contra o Renan Calheiros, que é o grande inimigo do Arthur Lira. Então, na época, o partido Rede queria tirar o Renan Calheiros da presidência do Senado, alegando que o Renan Calheiros era réu em um processo sobre corrupção. Tá bom? O STF foi lá julgar isso e falou, realmente, quem é réu em processo sobre corrupção não pode estar na linha sucessória da presidência. Ficou uma dúvida se, e isso é a grande questão a partir de agora, se, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, possivelmente na semana que vem, se torna oficialmente, de novo agora, réu por corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal. A dúvida é, a primeira coisa, ele pode assumir a cadeira da presidência da República em caso de viagem do presidente e do vice? Isso já está bastante estabelecido pelo tribunal. Não pode. O réu Arthur Lira não pode assumir a presidência da República de modo provisório em caso de viagem do presidente e do vice. Ponto 1. Ponto número 2, ele tem que deixar a presidência da Câmara e para isso teve um outro acórdão do STF em 2018 dizendo que não necessariamente, no caso o presidente da Câmara, deixará o seu cargo de presidente da Câmara. Ele só não pode assumir a presidência da República. Acontece que a gente sabe que o STF gosta de rediscutir esse tipo de coisa, né? Então, na prática, isso aqui é um primeiro passo. Vamos encarar as coisas como elas são de fato? Isso aqui é uma pressão em cima do Arthur Lira? Claro que é. Óbvio que é. Como tá na legenda da notícia aí, né? Tantas fez o moço que foi pra panela, né? O Arthur Lira tanto tá fazendo que, obviamente, as outras instituições se movem também aos sabores da política. Ninguém aqui é ingênuo, né? Vamos lembrar que no passado o STF já salvou o Lira. O Gilmar Mendes salvou o Lira de 3 processos por corrupção. 3. Isso aí nos últimos meses. Tá? Então, o STF dá e tira também, né? Agora isso aqui volta à votação. Pelo entendimento atual, Arthur Lira não seria tirado da cadeira da presidência da Câmara, automaticamente. Ele só seria impedido de assumir a presidência da República caso seja réu. Mas, de novo, nós sabemos como essas conversas começam e não sabemos como elas terminam. O STF já mudou de entendimento sobre vários assuntos. Prisão em segunda instância é um deles. Por exemplo, falamos aqui da condenação do Collor. Se fosse o entendimento do STF, na época em que o Lula foi preso, o Collor hoje estaria preso. O Collor só não vai preso agora, seja domiciliar, ou seja, prisão de fato, porque o processo não está transitado em julgado, ainda há a possibilidade de apresentar embargos. Mas o entendimento do STF, até uns anos atrás, não era esse. E piora. Antes de não ser esse, era esse. Entenderam? Então, uns anos atrás, não podia prender. Depois, podia prender. Agora, não pode prender de novo. Então, essas discussões, elas são cíclicas. Eu não duvido que se o Pato Pateta continuar a aprontar tantas, a discussão sobre o acórdão de 2018, que foi proferido pelo Celso de Mello, que não está mais na corte, né? Volte à discussão. E qual é a grande discussão? Ponto número 1, Lira não pode assumir a presidência da República, isso está pacificado. Ponto número 2, será que podemos voltar a discutir o fato de que, em ele sendo réu por corrupção passiva, ele tem que deixar a presidência da Câmara dos Deputados? Eu não duvido de nada, tá bom, gente? Tá em aberto o futuro de Arthur Lira em relação a isso. Vamos lembrar de outras coisas que pesam contra Arthur Lira, não é só isso não. Ex-esposa de Arthur Lira, ela foi à justiça no ano passado para impedir que o Lira se candidatasse à Câmara. Por quê? Porque o Lira respondia lá nas Alagoas, no Tribunal Regional Eleitoral, uma ação, né,
que colocava ele como um candidato que estava com a ficha suja. Essa ação corria no TRE das Alagoas, em sigilo, ninguém tinha acesso a isso. A esposa do Lira sabia disso, foi lá e provocou o TRE e falou, olha, ele não pode ser candidato, ele é ficha suja. Aí o TRE das Alagoas, um mês depois, falou o seguinte, TRE valida a candidatura de Arthur Lira à reeleição para deputado federal. O acórdão foi publicado no ano passado, então o Lira pôde ser eleito, né? A ex-mulher de Lira, Juliane Lins, também candidata a deputada federal por Alagoas, tinha entrado com uma ação de impugnação da candidatura do ex-marido, alegando que ele estava inelegível por ter, atenção, Arthur Lira sido condenado em 2016 pelo Tribunal de Justiça de Alagoas na Operação Taturana, que investigou atos de improbidade administrativa quando ele exercia mandato de deputado estadual entre 2003 e 2004. De acordo com a ação, em 2018, Lira entrou com recurso contra a condenação e conseguiu suspendê-la. Então, o Lira só está na Câmara hoje por um ato suspensivo do ano passado. Porque, na prática, ele foi condenado e seria ficha suja. Tá bom? Então, isso aqui é outra coisa que não é aquilo que está rolando no STF, para vocês terem um contexto de Arthur Lira no geral aqui. O processo contra ele corre em segredo de justiça, o que impediria a verificação quanto à manutenção do efeito suspensivo. Arthur Lira contestou a ação e conseguiu um parecer favorável da Procuradoria Regional Eleitoral, mesmo reconhecendo embasamento fático e jurídico na petição. O Arthur Lira, muito embora incida de maneira evidente e indiscutível a causa de inelegibilidade, a gente vai lembrar aqui de Deltan Dallagnol, né? Olha aqui o que diz o tribunal, tá? Sobre o Lira. É evidente e indiscutível a sua inelegibilidade pela lei da ficha limpa, mas ele encontra-se amparado por decisão judicial monocrática fundada no poder geral de cautela, tornando-se elegível. Portanto, pôde concorrer em 2022. Aí, o que aconteceu? Ato contínuo em relação a isso. Vamos lá para a notícia de agora, né? Poucos meses atrás. 27 de abril de 2023. STJ anula condenação que poderia tornar Lira inelegível. Calma que não é bem assim, tá bom? O ministro Humberto Martins, do STJ, anulou uma condenação do presidente da Câmara, Arthur Lira, por improbidade administrativa. A ação poderia levar o congressista à inelegibilidade, ou seja, ele foi condenado, ele era ficha suja. O Lira só concorreu baseado em uma decisão monocrática de um juiz que suspendeu a sua ficha suja, isso no ano passado. E agora, nesse ano, o STJ falou o seguinte, em novembro de 2016, estabelecia a perda do cargo, né? A suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos e o ressarcimento. Então, isso aqui seria a pena do Lira, tá? Condenado em 2016, ele não poderia ter concorrido em 22, ele ficaria inelegível por 10 anos e ele teria que pagar uma multa de 182 mil aos cofres públicos. Lira já foi condenado por isso, tá bom? Ele conseguiu um efeito suspensivo e agora, em abril, o STJ falou: vamos anular esse processo. Mas o processo não acabou, tá? Isso aqui era um processo de rachadinha, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia, tá bom? Lira foi condenado por utilizar verbas destinadas ao pagamento de salários no gabinete para pegar empréstimos pessoais no Banco Rural. Rachadinha, tá? O que acontece? O ministro Humberto Martins, do STJ, esse ano falou o seguinte, ele considerou que houve uma irregularidade no processo do Lira porque ele não foi citado, tá bom? Então, vejam a decisão, prestem atenção, porque não é só o que está acontecendo no STF que pode se voltar contra Arthur Lira nos próximos tempos. Olha isso aqui, ó, a decisão. Diante da nulidade verificada no trâmite processual em decorrência do quê? Ausência de citação do Lira, tá? Então, o processo foi anulado por quê? Não porque não se verificou que o Lira pegou dinheiro de rachadinha, o Lira foi condenado, ele ficou inelegível por 10 anos, não poderia sequer estar na Câmara dos Deputados hoje. Mas o processo foi anulado por quê? Porque o Lira não foi citado devidamente, tá? Não foi citado devidamente. Então, o processo foi anulado, mas
o juiz determinou a devolução dos autos à origem para a realização de citação regular e válida do recorrente e a devida instrução probatória. Ou seja, esse processo, pelas últimas notícias que temos, não acabou. Esse julgamento foi anulado, o STJ alegou um motivo de que o Lira não foi citado devidamente, então esse processo volta para a instrução e para o recolhimento de provas. Como a instrução vai ter que ser refeita, mas o recolhimento de provas, as provas já estão aí, né? Terão que ser apensadas de novo no processo, é possível que esse processo recomece lá na primeira instância. Então, temos essas duas coisas em relação ao Arthur Lira. A gente tinha um vídeo muito rápido, mas não vai dar tempo, viu, Jimmy? Mas eu vou sugerir que vocês vejam esse vídeo, que ele está em uma reportagem publicada pela agência pública em 30 de março do ano passado. A reportagem se chama Os Fantasmas de Arthur Lira. Em 3 mandatos, o deputado federal empregou 7 parentes de assessor acusado de operar esquema de rachadinha em Alagoas. Indícios mostram que um deles seria funcionário fantasma. Reportagem da excelente repórter Alice Maciel, lá da agência pública. Então, leiam essa reportagem. Aqui explica o caso das rachadinhas, explica também esse caso em que o Lira foi condenado. Então, para recapitular, o que temos agora? Semana que vem, o STF volta a debater sobre se Lira é réu por corrupção passiva ou não. Caso o Supremo diga que sim, ele é, primeiro entendimento, Lira não pode assumir a presidência da República, porque não pode ser réu em linha sucessória. Isso é uma definição já bastante estabelecida. Segundo entendimento de um acordo de 2018, Lira não perde automaticamente o seu cargo de presidente da República, quase isso, né? De presidente da Câmara, tá? O que é que eu sinto aí, pelas conversas que eu ando tendo, talvez, se o Pato Pateta continuar chutando a galinha, né? Dando porrada no marreco, aquela coisa, no marreco pode. Talvez o STF tenha algum desejo de rediscutir isso. Então, senhor Arthur Lira, o senhor abre o seu olho. Segunda coisa, há um processo que torna Arthur Lira ficha suja, portanto, perderia o mandato. Só conseguiu concorrer à eleição de 2022 em cima de uma decisão monocrática que suspendeu a sua ficha suja. Essa decisão foi anulada pelo STJ e agora volta para instrução e processo probatório lá no iniciozinho, tá? Como o recolhimento de provas já foi feito, obviamente, se tiver um entendimento aí de que a coisa tem que andar, esse processo vai andar em paralelo também e é outra coisa com a qual Arthur Lira precisará se preocupar para além de achacar a população brasileira com as suas demandas pessoais e de grupo. Tá bom? Muito bem, senhor Jimmy. 19 mil. 19 mil pessoas hoje? Será que batemos nosso recorde? Não, nosso recorde é 20 mil pessoas, né? 20 mil. Mas muito bem, feliz demais. Muito obrigado, gente. Ó, o programa tá acabando. O programa vai ser quente hoje também no N1, que tá começando agora, né? Vocês podem pegar o link que está aí nos comentários. Quem estiver assistindo no Instagram, quem estiver assistindo no YouTube, quem estiver assistindo na Twitch, no Twitter, prestem atenção que o pessoal da produção do ICL está colocando o link do ICL Notícias primeira edição, que começa exatamente agora. Como eu lembrei no começo do Desperta, é possível que a sessão de votação da MP dos Ministérios no Senado, que começa às 10 horas da manhã, coincida com o horário do N1, e caso isso acontecer, vocês estarão muito bem informados acompanhando o programa, tá bom? Então, sigam lá. Nós voltaremos amanhã, sexta-feira. Na semana que vem, este programa viaja novamente. Eu farei o programa de Buenos Aires, onde estou indo para participar de um festival de cinema, para fazer um debate sobre o Brasil. Vamos fazer uma sessão do filme Amigo Secreto, né, da Maria Augusta Ramos. Quem não assistiu, assista o filme, é espetacular, conta muito da história do Brasil dos últimos anos que nós passamos, principalmente em relação à Lava Jato e à Vaza Jato. Amigo Secreto está aí nas plataformas, inclusive eu acho que está no YouTube Play, numa coisa assim. Vocês acham, tá no Canal Brasil, tá, enfim, tá espalhado por aí, tá bom? Então, mas de todo modo, semana que vem teremos programa, só que estaremos viajando, faremos o programa no nosso cenário remoto. É isso, muito obrigado.
Até amanhã. Tchau.